Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $43.600. Bitcoin que rompe com força o suporte dos 45k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas. Afinal, será que fizemos uma armadilha e já temos força para retomar uma tendência de alta? Ou será que essa queda é apenas o começo do apocalipse? Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, um recado rápido para vocês. Para quem não sabe, eu estou utilizando meu Instagram pessoal para compartilhar informações do criptomercado. Então, para você me seguir, é só você ir aqui embaixo e procurar pablo.granier ou ir no primeiro link da descrição. Hoje à noite eu vou voltar a postar cortes, tá, de vídeos e de ensinamentos importantes ao longo do tempo no canal. Então, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. No vídeo de hoje, a gente vai focar aqui no Bitcoin, nesse movimento de baixa aqui bem feio que a gente teve e o que a gente pode esperar a partir dele, tanto de uma perspectiva da análise técnica quanto de uma perspectiva da análise de sentimento. Eu quero te explicar o indicador que para mim vai dizer se isso é uma armadilha e a gente está pronto para retomar uma tendência de alta ou se o apocalipse vai continuar e a gente vai ter mais e mais queda. Tá bom? Vamos discutir sobre isso, sobre o curto prazo, mostrando também onde as instituições estão tentando acumular. Nós com certeza vamos acumular com elas, então quero te mostrar onde estão essas ordens. Falar um pouquinho também do longo prazo, né? Vamos falar do Fear and Greed, vamos falar do S&P 500 que dumpou forte hoje. Então vamos lá. Começando aqui no Bitcoin no 4 horas, investidores, é importante a gente lembrar que a gente está rompendo uma região que teoricamente não poderia ser rompida. Uma região muito importante que o preço testou inúmeras vezes aqui antes de finalmente romper. E parece que é um rompimento verdadeiro, tá bom? Por quê? Por causa do volume. O volume é o maior aqui que a gente vê, basicamente desde lá do nosso último apocalipse. Então, parece um volume de rompimento confirmado e a análise técnica não está nem um pouco bonita aqui para o Bitcoin. Afinal, se a gente tinha esse suporte tão significativo aqui e ele foi testado inúmeras vezes, o que vocês acham que vai acontecer quando o preço voltar aqui? Provavelmente esse suporte vai virar uma resistência. Eu sei que todo mundo fala isso com você. Ah, suporte quando rompido vira resistência, resistência quando rompida vira suporte. Você sabe por que isso acontece? Tem muito a ver com aquele fenômeno de ancoragem que a gente conversou essa semana. Porque nesse suporte, as pessoas vão comprando, e elas acham que o preço não pode passar dali. Elas não colocam stop. Quando o preço vai contra elas, essas pessoas ficam presas. Então, nesse momento, eu imagino muitas pessoas presas aqui, entre os 45 e os 46 mil dólares, por exemplo. Quando o preço voltar lá, o que essas pessoas vão tentar fazer? Elas vão tentar vender, elas vão tentar sair no 0 a 0, num lucrinho, e são essas pessoas que criam a resistência. Porque as baleias vão ver esses caras colocando as ordens ali e provavelmente elas não vão deixar essas ordens serem executadas. Então, posso que já aconteceu com você, né? Você coloca lá para sair no 0 a 0, o preço vai pertinho e volta. Por quê? Porque as baleias estão rastreando seus movimentos e você precisa da análise de sentimento para entender isso. Tá? Mas vamos continuar. Qual indicador, né, não só ajudou a gente a ver que eles tinham uma boa probabilidade de um rompimento para baixo, mas pode determinar para a gente aqui de forma muito clara se esse rompimento vai ser uma armadilha para a gente retomar essa alta e romper 46, romper 47, ou se a gente pode continuar a nossa queda aqui de uma maneira muito significativa e ter outro apocalipse, por exemplo. Na minha visão, o long short ratio, né? O long short ratio ajudou a gente a não estar muito posicionado nessa região aqui dos 46 mil dólares, porque ele estava em 4.3, ou seja, são 4.3 longs para cada short. E a gente sempre aposta contra a maioria. Essa é a ideia da análise de sentimento e é assim que as instituições ganham dinheiro no mercado. Vocês já ouviram falar que 95% das pessoas perdem dinheiro? Pois é. Então, se você faz o que a maioria faz, necessariamente você vai perder, né? Pode não perder todas as vezes, mas no longo prazo você vai. Então você precisa entender o que as instituições fazem, porque elas são esses 5% do mercado. Elas e as sardinhas que estão seguindo elas. E basicamente, né, o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso long short ratio
em 4.2 que mostrava pra gente esse risco e no momento ele ainda continua em 3.4. Deixa eu até abaixar aqui o tempo gráfico para ver quanto que ele está agora. Ele aqui nesse momento está em 3.5, ou seja, ainda tem 3.5 longs para cada short. Então você vai me perguntar, pô Pablo, você acha que agora o Bitcoin vai subir rompendo para cima igual louco? Eu acho que não. Tá? Eu só acho que isso vai acontecer se a gente tiver uma diminuição significativa desse nosso indicador. Ou seja, vamos supor que o Bitcoin começa a consolidar, ou até mesmo cair mais, e esse indicador começa a cair, e vai para um lugar lá mais próximo de 1, por exemplo. Se isso acontecer, eu vou vir aqui falar com vocês que a gente tem uma grande probabilidade de ter formado uma armadilha e que talvez o Bitcoin tenha força para retomar a alta. Talvez a gente até se posicione antes do rompimento. A gente discute isso se acontecer. Mas, se a gente continuar aqui em 3.5, 2 e tanto, realmente parece que a gente pode ter mais queda, tá bom? Até porque, lembra daquele nosso Open Interest que denotava pra gente um movimento explosivo chegando? Ele ainda continua aqui, ó, ele estava em 84 mil, tá? 84 mil bitcoins, ou seja, subiu mais ainda. E nesse momento ele ainda está em 79 mil, assim, ou seja, mais ou menos 5 mil bitcoins saíram do mercado, né? E a gente ainda tem 79. Vocês lembram como que normalmente acontece quando a gente tem os apocalipses? São quedas muito significativas desse nosso Open Interest. Por exemplo, o último que a gente teve foi uma queda do Open Interest aqui, olha só, de praticamente 40%. Aqui dos 84 para os 79, a gente basicamente caiu em uns 6%. Então, a gente pode continuar tendo essa queda, tá? E se esse long short phase continuar elevado, o mais provável é que a gente continue. Porém, nesse momento, inclusive a gente está continuando agora, porém, nesse momento, o que a gente começa a fazer? A gente começa a acumular. Por quê? Porque a gente continua acreditando que a gente pode estar numa boa oportunidade no longo prazo. No semanal, a gente está numa região de suporte aqui do semanal, como vocês podem ver, a gente está basicamente em 0,618. Então a gente pode sim ter uma boa relação risco-retorno para começar a se expor aqui. Mas a gente precisa fazer essas exposições de uma maneira responsável, entendendo que o preço deve cair mais. Então, se eu comprar tudo agora e ele for para os 42, o que eu vou fazer? Vou ficar desesperado, né? Então, não. A gente vai se expondo aos poucos, tá bom? Não só por isso aqui, mas também porque nós temos um Fear and Greed em extremo medo, deve cair ainda mais hoje, né? E a gente começa a ver as instituições aparecendo aqui para acumular, né? Então, essas regiões aqui próximas dos 43 mil dólares e depois aqui dos 42 vão ser regiões que, se o nosso price action e as nossas liquidações, venda a mercado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mandarem, a gente vai acumular mais bitcoins. Tranquilo? Então, nesse momento aqui, eu acho que a gente continua tendo oportunidades de longo prazo, desde que a gente seja responsável para gerenciar o nosso risco e a nossa exposição nesse momento, tá? Essa região dos 43 para mim é oportunidade, a região dos 42, depois, cara, só mais próximo dos 40, um pouco abaixo dos 40 ali. Então não duvidem do Bitcoin, né? A gente pode sim ter um apocalipse, ainda mais porque parte dessa queda pode ser explicada pelo próprio S&P 500, que caiu quase 2% hoje. A gente realmente teve uma queda significativa depois que a ata do FONC foi divulgada, né? Praticamente, eles falaram que a gente pode ter um aumento da taxa de juros mais rápido, estão muito preocupados com a inflação. Então, a gente pode ver essa taxa de juros aumentando mais rápido nos Estados Unidos, fazendo ativos de risco sofrerem, tá? Talvez essa queda do Bitcoin tenha sido por conta disso, mas eu vou te explicar porque, para mim, ela era inevitável e porque a gente teve oportunidades para se proteger antes dela, tá? Para isso, a gente já vai começar a falar de price action e a gente tem que abaixar o tempo gráfico não do diário, mas já ir para os 5 minutos, tá bom? Então, vamos lá e vamos para a tela, porque agora é importante. Quero que vocês percebam o que está acontecendo aqui quando a gente veio testar de novo os 45.500 e começou a consolidar nessa região. Deixa eu até chegar mais próximo aqui para vocês. Repara aqui que os nossos indicadores de sentimento estão mostrando para a gente. Vocês conseguem ver que em um período curto de tempo, das 3 horas até o rompimento mais ou menos às 5, a gente tem um aumento do nosso long short ratio de 3.2 para incríveis 4.6. O que está acontecendo aqui?
as sardinhas estão entrando em long. Não só isso, mas elas estão entrando em long comprando a mercado. E não só isso, elas estão entrando com novos contratos, novas sardinhas. Olha o aumento do Open Interest aqui. Essa aqui é a trinca que a gente fala, a trinca do apocalipse, porque quando isso acontece, normalmente vem lenha logo em seguida, tá bom? E sabendo disso, né, a gente pode se preparar para quê? Para acumular justamente onde essas pessoas que entraram errado aqui e não colocaram stop vão começar a ser liquidadas ou vão se desesperar e vender a mercado. Quais são os momentos que isso acontece? Primeiro, na nossa queda até os 44, boas acumulações, quem viu isso aqui. E segunda, oportunidade maior ainda, nessa nossa queda até os 43,13, 400 aqui, com liquidação maior e nem tanta venda a mercado assim. A gente ainda teve um teste ali dos 43,200, que poderia ser mais uma oportunidade, já que a gente teve quase 200 milhões de dólares no delta de venda a mercado. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está enxergando o que as sardinhas estão fazendo no mercado, elas estavam comprando no suporte, claramente, e a gente simplesmente está esperando elas serem liquidadas, elas perderem o dinheiro, elas se desesperarem e venderem no fundo, para a gente acumular juntamente com as baleias. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Para mim, com certeza o S&P 500 ajudou, mas eu acho que essa queda era inevitável, levando em consideração esse aumento, essa trinca aqui que eu falei com vocês. Beleza? Nesse momento, os indicadores deram uma melhorada, né? Mas, enquanto estiver ainda em 3,5, eu tenho que entender as minhas exposições, e claro, estão muito maiores do que qualquer outro dia essa semana, mas não são exposições tão grandes, são exposições que me deixam confortáveis nesse momento, para entender que se a gente tiver um apocalipse, eu vou acumular mais embaixo, tá bom? Porque a nossa queda no Open Interest ainda não denota esse apocalipse e as nossas liquidações também não. Se a gente for somar aqui, deve ter dado uns 30 milhões de liquidação. Normalmente em apocalipse a gente tem 200, em alguns até muito mais, né? Mas uns 200 milhões de liquidação, pô, talvez a gente esteja chegando no final de um apocalipse, né? E é claro que a gente vai aparecer aqui se isso acontecer para discutir com vocês, beleza? Investidores, então eu acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro porque a gente tenta enxergar as sardinhas para trabalhar como instituição. Eu gostaria que vocês deixassem qualquer dúvida, crítica ou sugestão aqui embaixo, tá? Então, para fazer um resumo final, eu acho que no longo prazo a gente não está comprando Bitcoin mal, tá? Mas se a gente se expor demais nesse momento, a gente pode, logo nessa madrugada, já tomar um apocalipse na nossa cabeça. Então a gente não pode se expor demais num momento de incerteza que não está ligado não só no Bitcoin, mas também no S&P 500, tá bom? Muita incerteza no S&P nesse momento. E daqui a pouco os futuros abrem. Vamos ver o que vai acontecer, né? Lembre-se dos pontos de acumulação, 43 e pouco, 42 e pouco, e abaixo dos 40 mil dólares. Acho que são bons pontos aí para quem não é igual a gente que fica na tela, talvez colocar algumas ordens e distribuir algumas ordens. Eu nunca recomendo isso, tá? É sempre bom você ver o que está acontecendo no preço, para você realmente ver se as pessoas estão sendo liquidadas, ver o que as instituições estão fazendo, ver as ordens das instituições, se elas realmente continuam lá, né? Afinal, elas podem tirar aqui a qualquer momento. Então é sempre bom você ver. Mas se você não tem essa disponibilidade, eu acho que esses são bons pontos onde você pode pensar numa exposição. Tranquilo? Então, para finalizar e falar um pouco do curto prazo aqui, eu acho que o ideal para a gente ver aqui seria ou o Bitcoin caindo com esse nosso long short ratio caindo muito e muita liquidação para depois a gente tentar fazer uma armadilha, ou então a gente começar a consolidar aqui e basicamente depois dessa consolidação a gente ter essa diminuição do long short ratio para a gente acreditar que a gente vai tentar fazer esse rompimento para cima. Mas não se enganem, se a gente voltar nesses 45 mil dólares, 45.500, para mim, provavelmente vai ser uma oportunidade de distribuição. A gente vai estar de olho para fazer justamente o contrário, né? Quando quem shortou ou shortar nesses fundos aqui começar a ser liquidado no retest, a gente vai estar vendendo, tá? Vai estar distribuindo também. Eu acho que é o que faz mais sentido aí para nós como traders, né? E obviamente para você como investidor, você pode ter uma estratégia diferente. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Você já pode deixar as suas altcoins aqui que vocês querem que sejam analisadas.
Acredito que a gente vai ter boas oportunidades nessas altcoins. Vamos deixar essa madrugada passar para ver se a gente vai ter o apocalipse, se o Bitcoin vai demonstrar força ou não, para amanhã a gente ver bons pontos de compra nessas altcoins no longo prazo. Então já deixa a sua altcoin aqui. Um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.